Salve, salve, meus amigos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de redes de computadores. Como havíamos falado anteriormente, essa é a unidade de aprendizagem 1. Então hoje nós vamos ter aí uma videoaula e também, as nossas atividades, que é o questionário, o desafio e os links que a gente vai propor para vocês aprenderem mais consultando aí na internet, tá bem? Bom, como a gente havia falado, hoje nós vamos falar de conceitos das redes de computadores, componentes, equipamentos e topologias. Esse aqui é o conteúdo disciplinar da aula da unidade de aprendizagem número 1, que nós vamos começar agora. Então, meus amigos, qual é o objetivo dessa nossa primeira unidade de aprendizagem? É compreender os princípios fundantes das redes de computadores. Então vamos fazer um retorno aí às nossas primeiras aulas antes da nossa interrupção. Vocês lembram que a gente já tinha começado a falar sobre esses conceitos, porque é muito importante a gente compreender de início todos os conceitos aí que envolvem a área das redes de computadores, porque esses conceitos eles vão nos acompanhar ao longo de todo o curso, ou seja, todo o curso de vocês, vocês vão estar ainda lembrando desses conceitos, dessas siglas, desses acrônimos que fazem parte não só da área de rede, mas da área de informática em geral. E como vocês sabem, as redes de computadores elas são assim um dos eixos de formação de qualquer curso da área de computação, Então é importante a gente se fixar nesses conceitos, a gente aprender realmente de fato esses conceitos, porque eles vão ser muito úteis para nós durante todo o curso de vocês. Muito bem, então vamos lá, vamos conceituar aqui as redes. Vocês todos já tiveram assim contato com uma rede de computador. Com certeza o dia a dia de vocês ele é permeado aí por ações que vocês utilizam essas redes de computadores. Então quando você está usando aí o teu telefone celular para acessar a internet, para mandar uma mensagem via WhatsApp ou então via correio eletrônico, você está utilizando uma rede. Então a gente pode conceituar a nossa rede como sendo um arranjo de dois ou mais dispositivos eletrônicos que se utilizam de um meio de comunicação para trocar informações, para compartilhar informações, compartilhar dados. É isso que é o básico da rede de computador, ou seja, nós utilizamos uma rede para se comunicar e transmitir informações, transmitir dados e compartilhar esses dados com os demais usuários, entes dessa rede. Então, meus amigos, algum tempo atrás, vamos colocar assim, algumas décadas atrás, as redes de computadores elas eram muito incipientes. Então praticamente não existia esse aparato tecnológico que existe hoje, que nos dá assim, um conforto muito grande, para que a gente possa se comunicar, se conectar. Quer dizer, hoje é muito fácil, você tem um dispositivo na sua mão, que é um smartphone, que você se conecta com o mundo. Você tem um relógio, um smartwatch que você pode acessar as suas mensagens, você pode se conectar na internet. Então hoje é uma maravilha. Algum tempo atrás era muito rudimentar, muito precário esse processo. Então praticamente não existia essa infraestrutura toda de redes que existe hoje. Vocês já são de uma geração que praticamente tudo está conectado. A minha geração ela não foi assim. Para vocês terem uma ideia, eu utilizei ainda nos meus primeiros cursos de informática, eu utilizava disquete. Talvez vocês nem tenham visto ainda um disquete, que é um dispositivozinho de armazenamento que a gente utilizava para pegar a informação de um lugar e levar para outro. Praticamente hoje em dia não se usa mais isso, tudo está conectado, então você pode transmitir rapidamente uma informação para qualquer lugar do mundo. Então essa é a grande facilidade, essa é a grande o grande atrativo de você utilizar hoje a computação informática, porque você pode ter um mundo inteiro
às suas mãos, ao toque de um teclado, seja de um computador, seja de um smartphone. Então, basicamente, as redes, nós vamos observar aqui, até nessa imagem aqui que vocês podem observar, que eu tenho diversos ambientes, né, e enlaces de rede hoje em dia que faz parte também do nosso dia a dia. Olha só, aqui eu tenho uma rede móvel, né, que você está aqui com um notebook, né, que você não tem fio, ou seja, você pode se deslocar com esse notebook em qualquer lugar aqui dentro de um espaço, né, que você não precisa ter fios para se conectar com ele. A mesma coisa acontece com um telefone celular, né, você pode ter um telefone celular e você pode se deslocar com esse telefone em grandes distâncias e você mesmo assim consegue estar conectado a uma rede. E eu também tenho as redes corporativas, empresariais, né, as redes locais, que você tem aqui o acesso à informação, acesso à internet também, através de cabos. A gente faz uma lembrança aqui da nossa rede do laboratório, você vê lá, é uma rede que está cabeada, né? Você vê lá aqueles cabos azuis saindo do computador e indo aqui para esse switch, né, que vai te conectar um roteador que vai te conectar com a internet. Então hoje eu tenho vários ambientes de rede, eu diria que são ambientes heterogêneos, né, porque você tem vários tipos de equipamentos de hardware, né, mas todo mundo interligado. Então percebo que não importa se você tem um telefone celular ou então você tem um servidor, um computador de grande porte, um data center, todo mundo está conectado. Muito bem, essa conexão ela é possível, pessoal, porque existem os componentes da rede, né? Cada componente da rede ele tem uma missão, né? Uma função que faz com que essa rede esteja conectada. Então, nós elencamos aqui dentro desses componentes da rede, vários componentes que, na verdade, cada um desses componentes tem uma missão, uma função fundamental nessa rede. Ou seja, sem esses componentes, sem um desses componentes, não haveria rede. Então, vamos falar aqui do servidor, vamos falar do cliente, vamos falar dos meios de comunicação, dos protocolos, dos serviços e da placa de rede. Elencamos aqui esses 6 componentes primordiais aqui para uma rede de computador. Então vamos falar primeiramente do servidor. Quando eu falar do servidor, eu vou estar automaticamente fazendo uma menção ao cliente, porque hoje a modalidade de rede, a estrutura de rede presente, atual, ela é uma rede que é formada pelo cliente e pelo servidor. Então entendo como servidor aquele computador que tem uma potência de comunicação maior do que o cliente. Então, o próprio nome dele está sugerindo que ele vai servir. Ele é um servidor, ele vai servir. Ele vai servir quem? Ele vai servir aos clientes, aos vários clientes da rede, que por não terem essa capacidade grande do servidor, necessitam requisitar serviços para esse servidor. Então, o cliente ele utiliza a infraestrutura da rede para solicitar ou requisitar um serviço que esse servidor pode prover a ele, porque ele tem uma capacidade menor. Então vamos imaginar que você, com o teu smartphone na mão, quer acessar o teu correio eletrônico, você quer acessar as mensagens que estão enviando, que outros usuários, outros clientes estão enviando para você. Então, o teu smartphone ele não tem uma capacidade de armazenar todas as mensagens que vão enviar para você. Então, você vai utilizar de um serviço de armazenamento de mensagens que vai estar em um servidor, né, dentro dessa rede. E esse servidor, como ele tem uma alta capacidade, um alto poder de processamento, ele vai ter como gerenciar essas informações, não só para você, mas para todos os usuários dessa rede. Então, qual é o cliente de um serviço de correio? Você utiliza, por exemplo, o Gmail, né? Você utiliza, por exemplo, o Hotmail, né? E qual é o servidor de correio? É justamente o Google lá, que tem dentro dos seus data centers, né, um serviço específico para gerenciar
contas de correio eletrônico. Então observe que a rede em si, ela vai se posicionar de um lado o cliente que vai precisar acessar recursos na rede, e esses recursos vão ser providos por um servidor. Então a nossa rede hoje ela é do tipo cliente e servidor. Vamos falar do meio de comunicação agora. Para que haja uma rede, eu preciso de um meio de comunicação. Ou seja, esse meio de comunicação ele vai permitir que clientes e servidores se conectem, transmitam e recebam informação. Então, o meio mais comum de você perceber a comunicação na rede, pessoal, é através dos cabos. Então, na própria figura aqui, você observa aqui que eu tenho aqui vários cabos ligando esse servidor, né, ao switch, depois ligo na internet, eu ligo aqui a uma central de telefonia, né? Então, observem que o meio de comunicação é o meio físico que faz com que os computadores, né, os dispositivos eletrônicos se conectem na rede. Mas você observa que do outro lado aqui eu não tenho esses cabos, porque eu estou diante de uma rede sem fio, de uma rede wireless. Mas mesmo assim há um meio de comunicação, que são as antenas de transmissão, né? Aqui eu tenho as antenas de transmissão que utilizam o ar, né, que seria um meio físico para que as ondas eletromagnéticas, as ondas de radiofrequência possam trafegar nesse espaço aéreo e alcançar os dispositivos nessa rede. Então vejam que sempre vai existir na rede um meio de comunicação, que ele pode ser sem fio ou ele pode ser via fio, via cabos. Vocês andando na rua aí, vocês observam lá os postes abarrotados de cabos, de fios. Então ali eu tenho cabos de rede, eu tenho cabos de eletricidade, né? Eu tenho cabos de fibra ótica, eu tenho cabos da telefonia, né? Então eu tenho um emaranhado de cabos que faz parte exatamente do meio de comunicação, né? Esses cabos, muitas vezes eles podem estar aéreos, mas eles podem estar também subterrâneos, eles podem estar embaixo da terra, eles podem estar atravessando aí os mares, né? Então não importa aonde esses cabos estejam, o importante é que eles fazem parte desse meio de comunicação que vai permitir exatamente que haja essa comunicação entre os vários computadores, os dispositivos eletrônicos na rede. E os protocolos? Bom, o protocolo é um outro conceito muito importante na área de rede que vai acompanhar vocês durante não só a disciplina de rede, mas outras disciplinas também. Vocês vão com certeza falar muito sobre protocolo. Então, gente, olha só, os protocolos eles surgem como sendo uma implementação em software, né? Ou seja, protocolos são programas que são programas específicos que vão permitir com que os diversos sistemas que fazem parte da rede se comuniquem. Então, olhando para cá, para a figura, né? Vocês observam aí que existe aí uma variedade muito grande de tipos de equipamentos, de hardware, né? Olha só, você tem aí smartphone, você tem notebook, você tem servidores, né? E não só esse, né? Numa rede mais ampla, hoje, né? Com a internet das coisas, você tem até os dispositivos eletrodomésticos que vão estar conectados nessa rede. Você tem a sua televisão smart, né? Você tem a sua própria geladeira, que ela é uma geladeira smart, que ela já também se comunica na internet. Então observe que esses diversos equipamentos, né, eles estão interconectados na internet, ou então vou voltar aqui, ou então na rede, e que eles se comunicam, né? Mas para que essa comunicação ocorra nesses diversos equipamentos que são diferentes, né, originariamente diferentes, é preciso que haja um protocolo que interligue, que converse com todos eles, que saiba estabelecer a linguagem apropriada para que esses diversos equipamentos se comuniquem. Então veja a importância do protocolo, né? Ou seja, não só um protocolo, são diversos protocolos. Eles têm uma função específica de fazer com que essa infinidade de hardware diferentes, desde o pequeno até o grande,
possam se comunicar, né? Então, eu sempre faço uma analogia assim, né? Quando você está observando aqueles profissionais da área da vigilância, né? Quando eles se comunicam, por exemplo, os vigilantes de um shopping, quando utilizam aquele rádio de comunicação ali, né? Vocês percebem que eles usam uma linguagem específica lá do Q, né? QAP, QRL, QTS. Então, aquela linguagem ali específica, na verdade é um protocolo. É um protocolo que os agentes de vigilância utilizam para que eles estabeleçam uma comunicação entre eles, né? E aí eles consigam se comunicar rapidamente e consigam saber qual é a necessidade momentânea que eles têm lá durante o trabalho deles. Então, os protocolos, na verdade, eles são um conjunto de regras, né, que são implementadas no software para que o hardware da rede possa se comunicar independente da distância, do tamanho, do tipo, de como eles são feitos, de como eles são fabricados. É esse que é a grande implementação de uma rede, feita através dos protocolos que permitia que esses equipamentos se comunicassem. Por que eu chamo atenção para isso, gente? Olha só, alguns anos atrás, vamos falar de algumas décadas atrás, né? Os primeiros fabricantes de hardware, né, de computadores, vou dar um exemplo, a IBM, né? Ela tinha os seus próprios protocolos de comunicação. Então a gente dizia que esses protocolos eles eram proprietários da IBM, ou seja, quando os equipamentos da IBM iam se comunicar em rede, só se comunicava com a IBM quem fosse da IBM, né? Então, essa lógica de fazer com que a comunicação fosse proprietária, ela era uma estratégia de mercado na época, né, da IBM no caso, porque ela fazia com que somente os seus computadores se comunicassem. Então, nenhum outro mais poderia se comunicar com ela. Então, ela conseguia abranger uma fatia do mercado aí, né? Porque ela tinha soluções proprietárias somente delas, né? E aí envolvia questão de segurança, né? Questão de aplicações que só funcionavam as aplicações dela para elas. A manutenção era só dada por elas, né? Então, até hoje, a gente ainda vê ainda alguma implementação desse tipo, né? Uma implementação proprietária. Mas, com o advento da internet e dessa abertura, né? Na área de tecnologias, a gente já viu que os proprietários tiveram que se adequar hoje a uma rede que ela está aberta para todos. E isso aí faz com que todos os dispositivos estejam conectados na internet. Olha que maravilha, né? Então eu estava acessando um site ontem da Nike, né? E a Nike ela promove alguns aplicativos de comunicação, né? Então você, por exemplo, compra um tênis da Nike que está ligado no aplicativo, e esse aplicativo ele tem várias funções lá, né, como por exemplo medir a distância, né, que você está percorrendo. Muito interessante, quer dizer, o tênis tem um dispositivo que se conecta com o teu smartphone, né, e eles começam a interagir, e aí você consegue fazer assim, um monte de atividades, você reunir um monte de dados, né, dessa interação. Muito legal. Então isso é graças ao quê? Graças aos protocolos de comunicação que surgiram para que melhorasse a vida das comunicações nas redes de computadores. Muito bem. Então, eu já falei aqui dos serviços também. Então, os serviços, eles são providos por quem? Pelos servidores. Então, o cliente acessa um servidor para obter o quê? Um serviço. Então, vamos dar um exemplo, né? Você está lá na sua casa, na frente do teu computador, e tu quer saber se tem multa no teu carro, né? Você quer saber se tem multa no teu veículo para te fazer o licenciamento dele. Então você vai lá, acessa o servidor do Detran, né? E lá no servidor do Detran existe um banco de dados com todas as informações de cadastro do teu veículo. Então ele vai dizer lá se tem multa, né, quais são as taxas que você deve pagar para você fazer o licenciamento. Então você está usando o que? Um serviço
disponibilizado por um servidor de uma instituição pública que é o Detran. Então você utilizou a rede, né, porque esses serviços normalmente eles estão hoje na internet, então você usou a internet para acessar um serviço disponibilizado por um servidor, né? Então a gente pode dizer que hoje existem diversos serviços que são propostos pelos servidores para que o usuário, o cliente, ele possa ter acesso a algum tipo de recurso que ele não teria se ele estivesse sozinho, por exemplo, né? Muito bem, vamos falar agora da placa de rede, né? Placa de rede está bem aqui, é um outro componente que faz parte da rede, importantíssimo, minha gente. Eu diria para vocês que a rede é formada pelo hardware e pelo software, né? Então eu diria que o principal componente do software da rede é o protocolo. Acabamos de falar sobre ele. E eu diria para vocês que o principal componente do hardware da rede é a placa de rede. Esse componente ele é tão importante porque ele se conecta ao meio de comunicação, né, como nós falamos há pouco. Então, os cabos da rede, né, cabo par trançado, cabo de fibra ótica, né, as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio que vão estar sendo transmitidas na rede aí, vão se conectar ao dispositivo por esse componente chamado de placa de rede. Por isso que ele também é chamado, a placa de rede também é chamada de interface de rede, né? A Network Interface Card, ou seja, a placa de interface de rede. Porque essa placa é que conecta o teu dispositivo ao meio de comunicação. Então você pode dizer, professor, mas a placa de rede, ela tem também no aparelho de telefone celular? Óbvio que sim. Se ele está se comunicando na rede, ele está transmitindo e recebendo informação, óbvio que o teu telefone celular também tem uma placa de rede. Então a placa de rede, vamos observar aqui o aspecto dela. Olha só, pessoal, isso aqui é uma placa de rede de computador, tá? De computador, de notebook, né? Então vejam que as placas de rede, elas todas têm o tipo de meio físico que se conecta a ela. Então você observa aqui que a primeira placa de rede, ela é do padrão RJ45, ou seja, aqui ela vai receber aquele cabo TP, que é aquele cabo de rede, aquele cabo azulzinho lá que a gente vê aí ligado nos computadores, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de uma placa de rede. Essa placa de rede aqui já é uma placa wireless, né? Uma placa sem fio. Aí observa aqui que essa placa está cheia de anteninhas, né? E essas antenas aqui vão receber, né, os sinais eletromagnéticos que estão no ar aí espalhados pelos roteadores sem fio. E aí essa placa pega essa informação aqui, esse tipo de sinal eletromagnético, né, e vai aqui dentro, né, através dos seus processadores aqui, os seus transceptores, vai converter esse sinal aqui em sinais elétricos que vão ser passados para dentro do computador, né, ou do notebook ou do celular, através aqui dos seus barramentos, né? E aqui eu tenho uma figura de uma outra placa de rede, aqui uma placa agora com interface de fibra ótica, né? Conector ST aqui, né? Então observe que a placa de rede ela vai estar sempre ligada ao meio de comunicação, que é o que vai realmente fazer com que os dados que estão circulando na rede cheguem até o teu computador. E aqui os cabos, né? Então eu falei da placa de rede, aqui são os cabos de rede que são conectados a essas placas, porque ela faz parte do meio físico aí, né? Então aqui eu tenho um cabo de fibra ótica, né? O conector ST. Aqui eu tenho um cabo antigo que foi utilizado muito nas redes de barramento do passado, que não praticamente hoje nas redes não são utilizados mais hoje, né? O cabo de coaxial, que esse cabo aqui ele ainda tem uma usabilidade aí nas redes de transmissão de TV, né? A TV a cabo utiliza esses cabos ainda. E aqui o cabozinho TP, que é o cabo mais comum que vocês conhecem aí, né? Que é o cabo que a gente utiliza aí nas placas de redes convencionais, no nosso notebook, né? Cabo TP. E aqui também um cabo do tipo STP, esse último aqui, só que ele está aberto, né? Esse cabo aqui é um cabo semelhante a esse, o cabo TP, só que ele está aberto só para a gente
fazer aqui uma menção aqui à blindagem, tá, pessoal? Esses cabos aqui, eles são cabos par trançados. Observe que ele tem aqui uns trançadinhos dentro dele, né? Esses fiozinhos aqui que são trançados. E o cabo UTP, ele é o cabo unshielded, quer dizer, ele é o cabo que não é blindado. E esse cabo STP aqui, ele é o cabo que é blindado, ou seja, há uma proteção aqui dentro dele, dentro desse encapsulamento aqui do cabo, tem um encapsulamento aqui dentro que é utilizado para diminuir, né, os ruídos, né, a interferências eletromagnéticas nesse cabo. Então, é muito comum a gente ver os backbones de rede aí, né, as infraestrutura de rede que utilizam cabo blindado, né, e o cabo que não é blindado ele fica mais indoor, né, que fica dentro das redes locais aí, que é o cabo mais comum, que é o cabo mais baratinho de utilizar, que é esse cabo TP aqui, tá certo? Muito bem, então voltando para cá, só fazendo uma revisão rápida, nós vimos aqui a função desses componentes que faz parte da rede aqui. Então eu diria para vocês que todas as redes vão ter esses componentes aqui, né, que eles fazem parte da infraestrutura de qualquer rede de computador, seja ela de pequeno porte, de grande porte, de longa distância, de curta distância, né, são os componentes que faz parte da rede aí. Muito bem, vamos falar agora um pouco desses equipamentos, né? Falamos aqui de alguns conceitos fundamentais da rede. Vamos falar agora de alguns desses equipamentos que é importante também vocês visualizarem, né? Porque alguns deles vocês já conhecem, com certeza, mas é bom a gente sim só mencionar aqui as diferenças, o que esses equipamentos fazem na rede, né? Vamos começar aqui pelos hubs, né? Então, observem que algumas redes, elas utilizam o cabo UTP, que é aquele cabo que nós vimos antes, né? E esses cabos UTP que saem do computador, eles são conectados ao hub, né? Então observe aqui que eu tenho uma entradazinha aqui que é chamada de uma tomada fêmea RJ45, que é onde vai ser conectado aquele cabo lá azul que nós vimos, né? O cabo UTP. Então o hub ele é um dispositivo que interliga os diversos computadores na rede. Então, observe que aqui na característica dele que o hub tem um tráfego intenso e contínuo em todas as suas portas. Os dados enviados em um computador são transmitidos para todas as portas do hub, né? Aí você fica, né, perguntando, você pode perguntar para mim agora ou mais tarde, você vai perguntar assim: mas professor, um computador quando transmite aqui no hub, essa transmissão vai para todo mundo? Vai, pessoal, né? Então, quando você está lá no cyber, né, fazendo lá, né, os seus trabalhos, acessando lá, jogando, né, numa lan house, o que acontece quando diversos computadores estão ligados ao mesmo tempo? Você percebe o que? Uma lentidão nessa rede, não é verdade? Por que ocorre essa lentidão? Justamente porque a transmissão aqui no hub, ela ocorre em todas as portas simultaneamente. Então quer dizer que quanto mais gente tiver conectado nesse hub, esse aqui só tem 4 portas, né? Mas se você tiver 8, 16, 32, quanto mais portas estiver conectadas aqui no hub, né? Isso quer dizer que eu vou ter um tráfego intenso dentro desse dispositivo que vai estar ligando todos os computadores, e aí eu vou ter uma diminuição na performance da rede, né? É como se você observasse uma rua estreita com muitos carros para trafegarem por essa rua. O que vai acontecer com a mobilidade nessa rua lá? Ela vai ser lenta, porque a rua é estreita e quanto mais carros eu vou estar andando nessa rua, eles vão estar se locomovendo com uma velocidade muito pequena. Então a mesma coisa acontece quando você está ligando os teus computadores, os teus dispositivos no hub. E o switch? Bem, então como vocês viram aqui uma grande vantagem do hub, né, o switch ele veio justamente para suprir essa necessidade de agilidade, de maior desempenho na rede. Então as portas do switch aqui, elas não concorrem entre elas, né? Então, ou seja, a transmissão nas portas do switch, elas podem se dar através de endereçamento. Então, quando você tem aqui vários dispositivos ligados no switch, né, esses
esses dispositivos que são conectados nessas portas, né, eles podem dividir o tráfego, eles podem segmentar o tráfego. Se vocês observarem o significado da palavra switch, né, a palavra switch ela quer dizer chaveamento, né, o switch quer dizer chaveamento, ou seja, quando eu tiver de vários computadores atrelados às portas do switch, ele pode fazer uma espécie de chaveamento, ou seja, ele vai segmentar o tráfego dentro dessas portas de maneira que elas não concorram entre si. E aí com isso eu tenho um aumento no desempenho da minha rede. Então praticamente hoje as redes que requerem aí um alto desempenho, eles certamente vão utilizar o switch e não o hub, né? Então por isso que os switches são dispositivos mais caros, porque eles têm essa capacidade de gerenciamento de portas, né? E aí eles conseguem ter um desempenho maior, uma performance maior, tá certo? Os roteadores agora, muito bem, então observe que o roteador aqui ele tem na traseira dele, isso aqui é a parte traseira que você observa, ele tem o mesmo formato aqui do switch, né? Ou seja, os roteadores, apesar desse aqui ter antenas, ou então ele é um roteador wireless, ele pode transmitir informações aí via a rede sem fio, né? Mas também tem portas aqui que são conectadas dos dispositivos físicos através de cabos, né? Então veja bem, pessoal, o roteador ele é um dispositivo que aqui na descrição aparece aqui como um gateway, né? Então observa que a palavra gateway, né, que vem desse termo em inglês, que significa uma porta de saída, né, um caminho de saída. Então os roteadores nas redes, eles servem para rotear os pacotes de dados que estão trafegando naquela rede e que esses pacotes devem ser endereçados a outras redes, né? Porque veja, eu tenho uma rede hoje, por exemplo, a internet, que ela está ligada globalmente, ela é uma rede mundial de computadores. Então observem que o teu pacote de informação que sai do teu computador aqui, que vai trafegar na internet, até esse teu pacote chegar no destino, aquele servidor que você quer acessar, ele vai passar por vários caminhos, várias rotas, né? Então quem é o dispositivo na rede que vai interligar o teu computador aqui local a essas rotas, a esses outros servidores que estão na internet? É o roteador. Então o roteador ele é um componente assim, um equipamento importantíssimo na rede, porque é ele que vai levar o teu pacote aqui do teu computador local aqui para qualquer um outro lugar na internet, por exemplo, né? Então ele é fundamental, ele faz parte aí de qualquer rede que você observa. Você sempre tem que ter o seu roteador, ou seja, o roteador que atende você e atende a sua rede. Muito bem, e por último aqui vamos falar, né, do repetidor, né? Então vejam, os repetidores são repetidores de sinais, na verdade, né? Então o meio de comunicação pode ser via cabo, então via rede sem fio, né? Veja que há as redes em si, elas têm uma limitação de atendimento. Então um computador está ligado com o outro, né? Mas não essa distância não pode ser infinita, né? Até mesmo as fibras óticas que podem atender distâncias quilométricas, elas têm também um limite, né? Por que existe esse limite? Porque o sinal que é transmitido na rede, seja ele elétrico, seja ele um sinal, no caso da fibra ótica, que é um sinal de luz, com o passar da distância e do tempo, esses sinais vão enfraquecendo naturalmente, né? Então, quando eu tenho uma rede aqui que eu tenho alcances maiores, né, eu preciso regenerar, amplificar esse sinal. Então, aí entra quem? Os repetidores de sinal, porque eles pegam um sinal que está fraquinho, aumentam esse sinal para que ele possa ser ampliado na distância. Então, ou seja, para que ele possa ter um atendimento maior, né, esse sinal tem que passar por um repetidor para que ele possa se regenerar, se amplificar e possa percorrer distâncias maiores. Olha só, o que acontece quando vocês estão conversando no telefone celular de vocês, né, e vocês sabem que o teu telefone celular está sendo atendido por uma torre de transmissão, né? A torre das operadoras aí, da TIM, da Oi, da Vivo, né? O que acontece quando você se distrai
distancia daquela torre de transmissão, o sinal de celular ele vai ficando fraquinho, ele vai perdendo a força, né? Quanto mais distante você está daquela torre de transmissão, daquela estação rádio base, mais fraco vai ficando aquele sinal, né? Então, para que você não perca esse sinal e saia da rede, você precisa de o quê? De um repetidor de sinal. Então, essa que é a função primordial dos repetidores dentro da infraestrutura de rede. Ok, muito bem. Vamos falar agora do nosso último assunto da nossa aula de hoje, que é de topologias, pessoal. Então, todas as redes que você já sabe que é formada por hardware, software, meio de comunicação, né, equipamentos, essas redes elas têm uma forma com que os computadores, os hosts, né, os dispositivos eletrônicos delas são acoplados a essa rede, né? Ou seja, fisicamente você tem vários modelos de topologias que vai te mostrar como esses equipamentos estão conectados na rede. Então, fazendo aqui a nossa primeira topologia de rede que a gente vai falar, que era uma topologia em barra, né? Essa topologia em barra era uma forma com que os computadores se conectavam na rede. Observem aqui, né, que nessa topologia existia um único meio de comunicação, que é essa barra aqui, ó, e todos os computadores eram conectados a essa barra, né? Observem aqui que esse modelo aqui praticamente ele foi utilizado aí na década de 90, tá? Já faz bastante tempo que não se utiliza mais esse modelo, mas observe que interessante aqui, ó. O meio de comunicação ele servia todo mundo, né? Então todo mundo transmitia no único meio de comunicação. Então a gente pode logo observar que a velocidade de comunicação aqui não poderia ser muito alta, porque todo mundo disputava esse único meio aqui, ó, né? Então quanto mais computadores eu tinha atrelado a esse meio de comunicação aqui, né, menos ágil era esse tipo de rede. Sem falar de outro problema que poderia acontecer também aqui, ó. Observe que se algum lugar desse meio de comunicação aqui, dessa barra, tivesse algum problema, quebrasse, por exemplo, ela paralisava toda a minha rede. Então, a topologia em barra, né, ela foi utilizada em algum momento aí em algumas redes, né? Utilizava aqui o cabo coaxial, que era o cabo que utilizava nessa rede, aquele cabo que a gente viu lá atrás, né? Utilizava um conector metálico aqui do tipo BNC, né? Mas que praticamente foi deixada de lado no uso das redes de computadores. Hoje o que nós temos mais em comum aí é a topologia estrela, que é aquela topologia física onde todo mundo se conecta a um dispositivo central aqui, chamado de switch hub, que é aquele equipamento que nós vimos anteriormente. Então observe que cada dispositivo desse aqui, ó, cada equipamento, impressora, computador, né, servidores, são conectados a uma dessas portas aqui do meu dispositivo central, do meu concentrador, que é o switch, né, que é o nosso famoso switch aí. E esse switch aqui, ele tem a função, né, essa função de gerenciar o tráfego, né, de dados aqui dentro dessa rede, né? Embora nessa topologia todo mundo transmita aqui para esse dispositivo para ele gerenciar, né? Mas você observa que porque ele é um switch gerenciável aí, né? Ele pode então negociar esse tráfego aqui para deixar com que um desses equipamentos tenha aqui a maior agilidade, né? Por exemplo, no caso aqui dos servidores, né, que geralmente requerem maior poder de processamento, então ele pode concentrar uma banda aqui de rede para esse equipamento aqui dentro, né? E uma outra vantagem é que se um desses cabos aqui, ó, der algum problema, né? Se esse cabo aqui partir, se esse servidor aqui der problema, a rede não para, né? Porque ele pode continuar fazendo o papel dele de endereçar esses dados que trafegam aqui dentro dele para os outros demais computadores. Então a topologia estrela, por ter essas vantagens, né, ela é uma das topologias mais utilizadas até hoje, né?
tanto logicamente como fisicamente, ela tem assim uma vantagem muito grande, né, de ser de fácil implementação, certo? E por último aqui vamos falar da topologia em anel, né? Essa topologia que surgiu lá na época que eu falei para vocês que a IBM, né, ela concentrava aí aqueles protocolos proprietários, né? Então nessa época a IBM lançou aí um protocolo chamado Token Ring, né? Ring de anel mesmo, né? Que esse protocolo era um protocolo interessante porque nesse enlace aqui em anel, né? A gente observava que não existia um tráfego intenso aqui de todos os computadores enviar informação ao mesmo tempo aqui para a rede. Na verdade, esses computadores recebiam aqui o token, né, que na verdade era chamado de bastão, né, uma implementação que só poderia transmitir na rede, aqui no enlace e anel, quem tivesse de posse do bastão, do token. E aí esses dados que iam trafegar dentro desse anel eram endereçados para o computador, e aí quem não era dono daquela mensagem lá, daquele pacote, ele despachava o pacote de dados na rede. E aí esse pacote ele era transmitido aqui de computador a computador até chegar no seu destino. Esse tipo de enlace ainda hoje ele é utilizado, tá, pessoal? Porque alguns provedores de acesso à internet, né, algumas redes metropolitanas utilizam esse enlace, porque geralmente eles utilizam o enlace de fibra ótica, né, que é muito bom para esse tipo de implementação, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Metrobel, né, que é a rede metropolitana de banda larga que a nossa instituição, o IFPE, utiliza hoje, ele utiliza dentro da rede um enlace de fibra ótica, né? Então esses enlaces eles são redundantes, eles são muito tolerantes a falhas aí, porque se der problema, né, dentro desse anel aí, existem outros enlaces que podem prover a comunicação dentro dessa rede. Então ela ainda é utilizada até hoje, tá certo? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje, da nossa unidade de aprendizagem 1, né? E aí certamente vocês devem ter algumas dúvidas, que é o normal, né? E aí eu peço para vocês, a partir deste momento que nós encerramos nossa aula, a gente utiliza o nosso canal de comunicação aqui, que é o nosso grupo do WhatsApp, né? Para vocês fazerem uma revisão desse material nessa aula. Essa aula vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Revisem esse material e qualquer dúvida vocês podem enviar para mim aí pelos meios de comunicação. Aí pode ser tanto no canal aí do YouTube, pode ser no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo de rede, tá certo? E aqui na descrição do vídeo vai ter o link, né, do questionário que vocês vão fazer, né, vão responder, que já está valendo ponto. É um questionário resumido da nossa aula de hoje, tá? Não percam muito tempo para responder ele, para não deixar para o final. Ele já vai valer ponto para a nossa primeira avaliação. E o link dele eu vou também deixar no nosso grupo do WhatsApp, tá? E aqui na descrição também vai ter alguns links aí para vocês conhecerem mais, saberem mais, se aprofundarem nos assuntos que nós aprendemos hoje. Meus amigos, forte abraço para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!